No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas impressões sobre a 46ª CGADB, ocorrida em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, entre os dias 28 de abril e 1º de maio. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Pessoal, antes de eu falar, as minhas impressões sobre essa convenção, eu vou justificar porque eu estou trazendo esse assunto aqui. Vocês sabem, para quem já segue o canal há um tempo, que eu já dei uma pincelada em todas elas, todas as convenções, desde a primeira lá em 1930, em Natal, Rio Grande do Norte, onde o presidente da mesa diretora foi o saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Então, eu sempre procuro trazer algumas coisas sobre essas convenções. Então, essa última, que ocorreu entre o dia 28 de abril e 1º de maio, ocorreu lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e no plenário participou dos cultos, cerca de 6.000 pessoas em todas as reuniões. Lembrando que tem o culto aberto ao público e tem aquelas reuniões da convenção, onde só os ministros filiados à CGADB podem entrar e participar. Tá? O pastor lá da convenção do estado do Rio Grande do Sul foi o pastor Geraldino da Silva, pastor presidente lá. E eu percebi uma coisa diferente, ou eu não tenha percebido nas anteriores, que as esposas dos componentes da mesa diretora sentaram com eles lá no púlpito, né? E vocês sabem, aqui no canal tem vários vídeos, tem uma playlist sobre CGADB, caso você tenha interesse de qual objetivo, finalidade, deveres, tem aqui vídeos sobre. Mas, trocando em miúdos, é uma forma de uniformizar o perfil das Assembleias de Deus ligadas à CGADB, né? Para falar a mesma língua. E a questão do temário. A cada 2 anos ocorre, né, a convenção, e os filiados, eles podem mandar assuntos que eles julguem pertinente para, pelo menos alguns anos atrás, era para a sede da CGADB no Rio de Janeiro, porém eu acredito que deve ter algum campo lá na área do ministro que tenha algum lugar para eles enviarem, né? Porque não precisa agora todo esse sacrifício de enviar pelo correio, né? Então, os ministros enviam essas solicitações para que seja estudado, debatido esse assunto. E tem a comissão, inclusive o pastor Veiga, ele é integrante dessa comissão de temário, e eles levantam ali as informações, percebem ali os assuntos que são mais solicitados, e aí se define o temário da convenção daquele ano. Em cima desse assunto, procura-se o tema. No caso aqui dessa 46ª CGADB, o tema foi servir com dignidade a Igreja de Cristo. E o texto base, 1 de Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Um texto aqui do apóstolo Paulo. Então, vamos ler aqui nas entrelinhas. Se o tema ele é baseado nas solicitações de temário, e o tema aqui foi servir com dignidade à igreja, uma vez que CGADB fala de ministros, né, presbíteros, evangelistas, pastores, provavelmente foi diagnosticada uma fragilidade aí nessa questão de dignidade de ministros. Eu enxergo dessa maneira. Na abertura, que ocorreu no dia 28 de abril, uma sexta-feira,
no culto aberto, né? Porque eu falei para vocês que aquelas reuniões, Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária, Assembleia Geral e Assembleia Geral Ordinária é somente para os ministros filiados à convenção. Agora, nesse culto aberto, aquele culto de abertura, que tem todo aquele cerimonial de bandeiras e tal, o pastor que trouxe a palavra naquela noite foi o presidente da convenção, pastor José Wellington da Costa Júnior. E ele, até acredito que por conta da exiguidade do tempo, por ter todos aqueles protocolos de abertura, ele pregou apenas 22 minutos. E eu entendi a mensagem como uma mensagem exortativa. Ele utilizou o próprio tema, o próprio texto base de 1 de Coríntios 15, 9. Deixa eu confirmar se é 15 e 9 ou... 15 e 9. 1 de Coríntios 15 e 9. Então, ele utilizou exatamente esse texto, porque não é porque o tema é esse que obrigatoriamente ele precisa trazer. Mas ele, como um pastor e o presidente ali da mesa diretora, nada mais coerente do que ele trazer, né, esse assunto aí. Então, ele iniciou assim definindo o termo dignidade, né, e fala que a função do pastor é uma função visada de repercussão. Ele falou de caráter, comportamento, unção, mansidão e apostolado e igreja. Então a gente percebe ali nas entrelinhas a preocupação com a questão de escândalos, dissensões, e tudo isso entre os pastores ligados a essa convenção. Então o cuidado, a atenção. Ele usou até um termo pesado, mas eu também concordo muito com ele. Até num vídeo assim de uns 3, 4 anos atrás aqui no canal eu falei daquela novidade que eles querem, em alguns lugares até conseguiram colocar deixar entrar aqui na Assembleia de Deus, a questão de stand-up, né? Aqueles pastores que querem fazer gracinha. Ele falou que não é lugar para palhaço, né? Aqueles pastores que querem chacoalhar o auditório, mas com stand-up, com gracinha, com palhaçada. E ele fala da necessidade de um avivamento, porque a gente está muito comportadinho no Ministério do Belém, está percebendo isso, muito protocolo tal, e ele sente essa necessidade, então, dos pastores preservarem a dignidade, tomarem cuidado com isso, que estão cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, principalmente com o advento da internet, né? E a questão do avivamento. Isso foi na sexta-noite. No outro dia de manhã, foi a ceia. Isso, foi feito um culto de ceia aberto ao público, onde o pastor que pregou, o preletor, foi o pastor José Wellington Pai, presidente de honra da CGADB, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. Lembrando que ele está com 89 anos, e quem assistiu a mensagem percebeu que ele pregou sentado, né, devido às consequências de uma cirurgia que ele fez, acredito que no ano passado, na coluna, e ficar em pé causa dores, incômodos, então ele pregou sentado. Além disso, você percebe na fala do nosso pastor uma diferença na dicção dele, uma dificuldade, uma fala um pouco diferente, não sei se algum implante, alguma coisa bucal, dentária, que você vê que ele está falando com uma dicção diferente. Diferente do filho, ele não utilizou o texto base do tema dessa convenção. Antes ele leu em João, capítulo 18, e também 2 Samuel 15, 23. E ele falou durante 44 minutos, tá? 44 minutos, ou seja, o dobro do que o filho falou na noite anterior. Ele falou sobre a autoridade espiritual, ministério de Jesus, especificamente as últimas horas do ministério de Jesus. E ele deu um exemplo que
Eu nunca tinha parado para pensar, achei interessante. Que Jesus vestia-se como os discípulos. Tá, ok, mas eu não tinha pensado no exemplo que ele deu, que ele falou que para Jesus ser identificado, Judas teve que o beijar. Eu achei isso tão interessante. Ou seja, ele não tinha aquela cátedra de Jesus. Eu sou Jesus na vestimenta, no jeitão, não. Ele era uma pessoa comum, tanto que Judas, para identificá-lo para os soldados, ele teve que beijá-lo, ou seja, ele era uma pessoa comum. E o pastor José Wellington, com isso, com esse exemplo, ele quis, acredito sim, na minha percepção, que ele quis orientar os pastores para não serem soberbos, né? Aquela cátedra, tal, sou pastor setorial, pastor presidente, pastor de campo, né? Ser humilde, parecer com o povo. Eu achei super interessante essa comparação que ele fez. E ele também, relacionou o ministério pastoral com a cruz de Cristo. E ele fala que Jesus leva a parte mais pesada da cruz e deixa a parte mais leve para os pastores, os ministros. Ele contou a história de Simeão, que Simeão contou a história de Jesus para os seus filhos após a crucificação. Então, Rufus, filho de Simeão, escutou sobre a história de Jesus. E ele aconselhou aos ministros, aos pastores, para que cuidem de suas famílias. Cuidem de suas famílias. A gente pode voltar ali para o temário, dignidade, então, moral, ética, cuidar da família, né? E também ele tocou naquele assunto do projeto que está tramitando na Câmara Federal sobre a censura, onde pode acontecer de a igreja ter que enfiar a goela abaixo a questão de casamento gay, né? E ele orientou os pais a analisarem o comportamento de filhos e filhas. Então, ele deu essa ênfase, sim, essa questão da família, fez um apanhado geral, e foi aquela pregação de então do pastor José Wellington mesmo, uma palavra bem pastoral, ele não tem aqueles trejeitos de pregadores itinerantes, não, é uma palavra assim, do dia a dia, mas com muita sabedoria. No sábado à noite, pregou um pastor que eu não conhecia, tá? Não conhecia esse pastor, eu conheci através da análise das mensagens, o pastor Jairo Cailo, ministro do Evangelho, pedagogo, bacharel em teologia. Ele pastoreou algumas igrejas no Rio Grande do Norte, coordenador de evangelismo e missões lá no Rio Grande do Norte, tem livros escritos. E a mensagem dele teve uma duração de 48 minutos. Ele pregou em 1 de Coríntios 15. Então, ele iniciou com um texto que ele trouxe à parte, não era um texto bíblico, mas ele fez uma correlação. E a palavra-chave da pregação dele foi a graça de Deus. Ele falou de caráter do pastor, que o caráter tem que vir primeiro e depois o serviço. Não, pessoal, o serviço, o caráter fica de forma secundária na vida de um ministro, não. Primeiro é o caráter, depois o serviço, depois você faz a obra de Deus. Ele fez uma oração no final e ele concluiu a mensagem dele cantando aquele hino da harpa cristã, a graça de Deus revelada por Cristo Jesus, meu Senhor. Lembrando, gente, que às 28, 29, 30... as 5 pregações do culto público da 46ª Convenção CGDB, elas estão aqui no canal, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. No domingo, quem pregou foi o pastor Elianai Cabral. Ele é muito conhecido no meio evangélico. Desde pequena eu lembro nas revistas da Escola Dominical, eu localizar o nome dele.
eu gravei porque eu achava que era um nome de mulher, eu achava que era uma mulher, porque eu só conheço Elienay mulher, mas acho que foi meu pai que falou não, tal. Ele é um conferencista, ele é conhecido não só na Assembleia de Deus, mas internacionalmente. Ele é teólogo, ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, membro da Casa de Letras Emílio Conde, da CPAD. Aí, ó, desde 1985, ele é comentarista de lições bíblicas da CPAD, tem vários livros escritos, ele foi membro do Conselho Administrativo da CPAD e por vários mandatos ele presidiu a Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal, a CEADIF. A pregação dele durou 60 minutos, 1 hora. E você percebe, né, até por quem ele é, um pouco mais intelectual, vários termos teológicos, né, imanente, você percebe que é mais acadêmico, né, o pastor Elienay Cabral. E eu achei a escolha do texto dele pertinente. O texto base foi em Êxodo 40, dos versículos 33 ao 38, ele falou de servindo a igreja de Cristo sob a nuvem da glória de Deus. Ele falou de Moisés, da presença de Deus sobre Israel. E ele justificou o tema de escolha da mesa diretora desse ano, como a gente falou aqui no início do temário. Ele relacionou a igreja de hoje com Israel. E ele fez uma definição da presença de Deus, né? A nuvem como a presença de Deus na igreja. Ele relatou uma experiência que eu achei super importante, de uma experiência de teofania, que a igreja de Criciúma presenciou lá entre os anos ou 77 e 78, era um congresso de jovens, ele relatou no decorrer da mensagem, era o culto missionário e ele era o pregador daquela reunião. E ele contou essa experiência de que sentiram uma nuvem cobrir, uma neblina entrar e acomodar e tomar todo o templo. Foi um relato interessante para você que ficou interessado. Então tá aqui o link na descrição e você pode assistir ele contando certinho o que aconteceu. Ele falou também de igrejas bem estruturada fisicamente, a arquitetura da igreja, som, orquestras, mídias. Porém, os sinais da presença de Deus, muitas vezes, né, ele usou a palavra rarear, de raro. Ele fala do esfriamento causado por uma acomodação ministerial. Ele não joga a culpa para os membros. Ele abraça essa culpa, né? Abraça no sentido dele como ministro. Ele acredita que seja uma consequência de uma acomodação ministerial, litúrgica e saudosista. Ficar só lembrando, naqueles tempos, os irmãos oravam, não precisava. Saudosismo. E outra coisa, ele fala que está acontecendo muito, ao invés de um verdadeiro avivamento, e sim movimentos, aquele fogo de palha, né? Movimento. Ele também contou um testemunho de que um pastor havia morrido e ele foi ressuscitado. O nome desse pastor, se não me engano, era João de Oliveira. E quem fez essa oração foi o pastor John Peter Colenda. E Deus o ressuscitou, falando que ele tinha que ficar mais um pouco, alguma coisa aqui, assim. E o pastor ele foi finalizando, dizendo que a gente precisa desenvolver essa intimidade com Deus. Falou de vaidade, de ego, de presunção de grandes ministros, de pastores. E ele falou, assim, você fechando, amarrando o assunto, você percebe que ele falou da importância da simplicidade do evangelho. Acredito que seja uma crítica a quem está enfeitando demais e não está tendo frutos. E por fim, teve na segunda-feira
Gente, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. Deixa eu ver, o pastor Elianai Cabral, pastor Jairo Cailo. Ai, deixa eu ver aqui. José Wellington Pai, José Wellington Júnior. Então, vamos lá, José Wellington Júnior, José Wellington Pai. O pastor Jairo, pastor Elianai Cabral. E por fim, sim, é isso mesmo, estava certa, gente. Por fim, o pastor Sisaque Valadares. Se não me engano, ele é pastor do Campo de Rio Claro. E nesse culto que ele pregou, na segunda-feira, era um encerramento da CPAD, era alguma coisa com o culto de jovens, tinha participação da mocidade, que você que não sabe, essas últimas convenções, aquela reunião, a AGO, a Assembleia Geral, fica restrita aos ministros, como eu disse anteriormente, porém estão fazendo num formato um pouco diferente. Existe um ambiente, uma reunião preparada para atender mulheres. Depois eles também alcançaram a questão dos filhos de jovens, filhos dos ministros. E eu também percebi um culto para crianças agora. Então, quando o ministro vai para essas convenções, anteriormente ia só ele. Agora, se ele tiver condições, tem a opção de levar a família, onde eles serão atendidos. Tem cultos, reuniões para cada área aí, tá? A esposa, a jovem, filhos. O pastor Sisaque, então, ele pregou nesse culto de encerramento, ele primeiro secretário da Confradesp. A mensagem dele durou 55 minutos. O texto que ele usou foi muito pertinente, se tratando de ministros. 1 de Timóteo 13:16. Jesus é incomparável. Então ele começou desenrolando de quem era Jesus na visão de alguns escritores e de quem é Jesus em vários versículos bíblicos, e falando da influência de Jesus no mundo. Falou que da Roma antiga antes de Jesus como que era. Quando Jesus surgiu, você percebe que houve uma diminuição dos infanticídios em Roma. Ele fala que Jesus, depois do advento, da vinda de Jesus aqui para a Terra, houve libertação de mulheres de uns costumes indianos. Ele falou que depois que Jesus veio, houve uma diminuição dos suicídios. Ele falou que Jesus influenciou a cultura, a arte, o cinema. Tanto que o nascimento de Jesus é um marco no calendário, antes e depois de Cristo, a CDC. E ele fala de um Jesus ser o nosso contemporâneo. Esse termo eu já escutei algumas outras pessoas falando, é um termo legal, porque normalmente a gente olha, ó, Jesus lá, 2000 e poucos anos atrás, que ele nasceu tal, mas ele coloca aqui como Jesus como nosso contemporâneo. Contemporâneo é aquela pessoa que vive naquele mesmo momento que você, um tanto de 25 anos ali, tá? E no final ele fez uma oração. Então aqui eu fiz um breve relato sobre a mensagem de cada um. E eu lembro que na semana da CPAD surgiu ali uma polêmica de uma dupla, que é um casal, que a esposa canta com o esposo e ele também prega. E eu não me aprofundei, eu vi por cima que ele foi convidado para cantar, mas ele queria, além de cantar, fazer uma venda casada, né? Como diz aqueles termos bancários, né? Ele aceitaria cantar com a esposa se fosse-lhe incumbido também a função de ser um pregador da noite. E aí foi desconvidado, tal, porque as pessoas não precisam levar para o pessoal. Eu penso que a gente tem que entender o nosso perfil e o perfil da instituição onde você vai fazer a sua apresentação. Você percebe que ele é cria de Gideões, e o perfilzão dos Gideões, lá do Sul, não tem nada a ver com CPAD. São perfis totalmente antagônicos, por mais que seja Assembleia de Deus. Eu não estou julgando se é ruim ou não é, porque tem perfil de pessoas, tem irmãos que conseguem abrir mais o coração, se sente muito melhor com aquele estilo de pregação.
com aquele estilo de dia a dia, de avivamento, e tem outros que já são mais clássicos, mais tradicionais e gostam mais do estilo Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, eu acho que as pessoas deveriam não levar para o lado pessoal e sim perceber que eu quero dizer com isso, que ele não tem o perfil da CGADB. Ele não tem perfil do Ministério do Belém. Tem aqueles trejeitos de Gideões, são pessoas na CGADB mais clássicas, mais maduras, mais... nada a ver uma coisa com a outra, né? Então teve esse probleminha aí. E sobre minha mensagem preferida, gente, minha mensagem preferida no sentido de qual é o perfil, como eu falei, porque cada um tem um perfil de preferência de pregação. Eu, por exemplo, eu não sei porque eu sou professora, porque eu tenho enxaqueca, eu não suporto, eu tenho uma intolerância, uma resistência em pregações que eles usam aquele timbre gritado do começo ao fim. Eu sei que tem alguns ápices e tal, cabe ali um grito, alguma coisa mais aguda, mas aquilo intermitentemente é muito cansativo. Eu acho muito cansativo, porque a pessoa poderia falar tudo aquilo que falou gritando. Teria um melhor aproveitamento se fosse falado em um tom tranquilo. Mas eu também associo isso ao estresse, né? Porque eu também, quando eu tô sobre pressão, estresse, a minha tendência é falar também mais forte, dessa maneira. Eu tenho minhas preferências, claro, não vou falar aqui. E sobre também essa questão de competitividade, que apareceu também aí na semana dos Gideões e depois da CGADB, que ocorrem quase no mesmo período aí. Uma questão de que um é pregador, qual que prega mais, qual que é melhor pregador, alguma coisa assim entre dois pregadores conhecidos. E isso aí é questão de ego, né? Entendeu? Eu só lembrei, quando eu percebi essa competiçãozinha, eu só lembrei daquela passagem, daquela carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Mas que importa? Importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então eu fecho com esse versículo. O que importa é que o Evangelho de Cristo esteja sendo pregado. As motivações ali será julgada por Deus naquele grande dia. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa seu curtir, deixa seus comentários e siga a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Diário Pentecostal Historiano. Até! Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.